Eu tava comendo pastel quando de repente encontrei um bilhetinho. Fique atento, um assassino está a caminho. Achei que era brincadeira de alguém e joguei o bilhete fora. Mas no segundo seguinte, a porta de casa abriu de repente. Minha mãe largou os pauzinhos e olhou pra porta, confusa. Como que a porta abriu? Vou lá ver. Foi aí que me lembrei do bilhete e corri pra impedi-la. Não vai! E se for alguém perigoso? Que besteira você tá falando? Pode ser a vizinha que veio dar uma visitinha. Este ano o filho dela não voltou pro ano novo. Ela tá sozinha. Minha mãe falou isso e foi lá ver. Mas aí caiu uma ficha, e eu corri pra puxar minha irmã pra baixo do sofá. O que você tá fazendo? Vai sujar minha roupa toda. Mal terminou de falar, um grito veio lá de fora. Era minha mãe. Lili, não faz barulho nenhum. Quem abriu a porta foi um assassino. Mal terminei de falar, um homem entrou. Ele tava com máscara e boné e segurava um martelo. Fiquei travado, com o corpo todo gelado. Tinha 3 jogos de louça na mesa. Ele sabia que tinha mais alguém em casa. O homem foi pro quarto nos procurar. Quando vi isso, empurrei a Lili pra fora do sofá e mandei ela correr. Mas antes de eu sair debaixo do sofá, ouvi a Lili gritar e ela caiu no chão, sem se mexer. O homem já sabia onde a gente tava. Ele virou o sofá e me acertou com o martelo. No segundo seguinte, acordei assustado na mesa do jantar, olhando pra todos os lados com medo. Minha mãe e a Lili estavam lá. Passei a mão na cabeça, sem nenhum ferimento, lisinho. O que tá acontecendo? Eu voltei à vida? Foi um sonho ou eu renasci? Com as mãos tremendo, peguei o bilhetinho que tava dentro do pastel. Fique atento, um assassino está a caminho. Igualzinho ao de antes. Mas por que me mandaram observar? Não deveria ser pra fugir logo? Tive uma ideia e balancei o bilhete na frente deles. Eles nem ligaram e continuaram comendo. Não acreditei e coloquei o bilhete bem na frente dos dois. Vocês estão vendo o que tá escrito aqui? A Lili me olhou sem graça. Você tá balançando o quê? Que chato! Minha mãe também disse. Você não tá com nada na mão. Será que só eu consigo ver esse bilhete? Respirei fundo e me forcei a ficar calmo. Não pode entrar em pânico. Aquele assassino vai aparecer de novo a qualquer hora. Preciso achar um jeito de fugir. Sair agora não dá. No ritmo dele já tá na metade do caminho, a gente ia topar com ele. Antes mesmo de eu pensar em algo, ouvi passos lá fora. O assassino já tava na porta. Minha mãe levantou igual antes, querendo ir ver o que era. Eu corri pra segurá-la. Lá fora não é a vizinha. Vai se esconder, não faz barulho. Meu pai logo levou minha mãe e a Lili pro quarto e as escondeu no guarda-roupa. De repente caiu uma ficha. Como o assassino sabia que só tinha 3 pessoas em casa? Era véspera de ano novo. Ele não tinha medo de ter muita gente? Sem tempo de pensar, tranquei o quarto por dentro. Mas o guarda-roupa só cabia 2, então eu me escondi atrás da cortina. O assassino entrou na sala logo em seguida. Ele virou o sofá de cabeça pra baixo, não nos achou e começou a bater na porta do quarto. Corri e mandei uma mensagem pra polícia. Era só aguentar até eles chegarem. Em pouco tempo, ele arrombou a porta do quarto. Ele foi se aproximando devagar da cortina. Eu conseguia sentir a respiração dele. Depois de uns 10 segundos parado, ele parece que não me achou e foi embora. Meu coração tinha acabado de se aliviar quando ouvi o grito da Lili. Arranquei a cortina pra salvar a Lili, mas era tarde demais. Ela e minha mãe já tinham sido mortas. Corri em lágrimas pra porta, mas não adiantou. O assassino me acertou com o martelo por trás. No segundo seguinte, acordei de um salto numa cama de hospital. Dessa vez não era em casa. Estranho, eu não tinha morrido? Será que a polícia chegou rápido e me salvou? Enquanto eu tava confuso, meu pai gritou animado. Xiaodi, pai tá aqui, não tem medo! Olhei pra ele sem reação e as lágrimas escorregaram. Pai, e minha mãe? E minha irmã? Meu pai ficou em silêncio, chorando. O professor Han ao lado nos interrompeu de repente. Desculpa interromper o reencontro de vocês. Mas a situação é urgente, você precisa lembrar agora. Lembrar de quê? Pode explicar melhor? Escuta bem. Você não acordou de verdade. Tá sob hipnose e tudo o que aconteceu foi seu sonho. O assassino não foi pego. Todas as câmeras da área quebraram. Você é o único sobrevivente e ainda viu o rosto dele. Não tem medo. É só uma reconstituição da cena. Tenta ver o rosto do assassino com clareza, tá? Eu ouvi e finalmente entendi tudo. Ou seja, essa cena é o primeiro nível do sonho. A cena do crime é o segundo. Um sonho dentro do sonho. Você tá certo. Como a tecnologia de hipnose ainda não é tão avançada, com só um nível de sonho fica difícil manter o ciclo. Por isso usei 2 níveis para consolidar esse ciclo. Você tá pronto para entrar num novo ciclo? Dessa vez precisa ver bem o rosto do assassino. Pode deixar. Começa logo! Mal terminei de falar, tudo escureceu e perdi a consciência. Quando abri os olhos de novo, tava em casa outra vez. Dessa vez o bilhete tinha um texto diferente. Não tem medo, isso é tudo sonho. Tenta ver o rosto do assassino com clareza. Não é à toa que minha mãe e a Lili não conseguiam ver o bilhete. Era um recado do professor Han só pra mim. Meus olhos marejaram. Então, minha mãe e a Lili já estavam mortas, e tudo o que estava acontecendo era um sonho. Mesmo que eu mudasse o sonho, não mudava a realidade. Mas eu precisava colocar o assassino atrás das grades. Primeiro, precisava atrasar a entrada do assassino pra ganhar tempo. Aí pedi pra elas ajudarem a arrastar a mesa até a porta e travar a maçaneta, pra dificultar a arrombada. Depois, empilhamos o sofá e um monte de coisas na frente da porta. Mesmo que arrombassem, ia levar tempo pra limpar tudo aquilo. Mas mal terminamos de empilhar tudo, a porta foi arrombada com um martelo, direto ao ponto, sem hesitar. Isso não era crime aleatório. A gente era a presa escolhida a dedo por ele. Corri pra cozinha igual louca, peguei uma faca e fui pra cima do assassino tentando arrancar a máscara dele. Mas o cara tinha uma força absurda e parecia saber exatamente o que eu ia fazer a seguir.
Em segundos, meu rosto foi espremido contra o chão. Ele levantou o martelo e me eliminou de novo. Nos ciclos seguintes, eu nunca conseguia arrancar a máscara dele. Ele sempre me eliminava de algum jeito. No 99º ciclo, voltei pro quarto de hospital. Eu sabia que tudo era um sonho, que ainda não tinha despertado de verdade. O professor Han e meu pai estavam ao meu redor, cheios de expectativa. E aí, viu alguma coisa? Não, o assassino usava máscara e eu não consegui tirar. Meu pai me olhou com o coração partido. Depois virou pro professor Han e disse: "Isso é cruel demais. A gente não devia encerrar a hipnose? Não dá." Antes da hipnose, o Xiaoji ficava falando pra polícia que tinha visto o assassino, só que não conseguia lembrar. A polícia me pediu pra ajudá-lo a qualquer custo. Então o professor Han me olhou firme nos olhos e disse: "Shenji, eu acredito que você consegue. Tenta mais uma vez, tá? A gente vai estar aqui do seu lado. Você não tá passando por isso sozinha." A imagem da minha mãe e da Lily veio à minha cabeça. Balancei a cabeça com determinação. "Não tenho medo, vamos de novo." Mais um ciclo começou. Meu olhar foi pro teto e percebi uma saída de ventilação. Quase impossível de notar se você não prestasse atenção. Dessa vez, mandei minha mãe e a Lily se esconderem no banheiro. Mesmo sabendo que era sonho, não aguentava ver elas se machucando. Depois de dezenas de ciclos, finalmente foquei minha atenção no duto de ventilação. Quem ia imaginar que alguém podia se esconder lá? Com muito esforço, entrei no duto e fechei a tampa por dentro. Foi aí que a porta foi arrombada de uma vez. O assassino entrou com o martelo na mão. Fiquei em silêncio total, espiando por baixo da grade de ventilação. O assassino virou o sofá de cabeça para baixo, não viu ninguém e foi em direção ao quarto. Quando ele passou bem embaixo do duto, eu pulei em cima dele, o derrubei e antes que reagisse, arranquei o boné e a máscara de uma vez. Mas no momento em que vi o rosto do assassino, um arrepio tomou conta de mim. O rosto dele estava coberto por uma sombra escura. Antes que eu pudesse reagir, ele levantou o martelo e me eliminou de novo. Quando acordei de novo, não conseguia parar de ter ânsias de vômito, e a dor do martelo ainda ecoava na minha cabeça. Mesmo sendo só um sonho, a dor era completamente real. Meu pai correu até mim para me confortar. "Xiaoji, você tá bem?" O professor Han perguntou, visivelmente preocupado. "Shenji, você conseguiu ver o rosto do assassino?" Tirei a máscara e o boné dele, mas o rosto estava coberto por uma sombra escura. Não dava pra ver nada. "Professor, por que isso acontece? Eu tirei a máscara dele. Isso não faz sentido. Meu palpite é que você nunca realmente viu o rosto do assassino no crime. Por isso o rosto fica coberto, porque você simplesmente não consegue imaginar como ele é. Segundo a teoria de Freud, é impossível criar do nada um rosto que você nunca viu num sonho. Seu subconsciente guarda todos os rostos que você já viu, mas os que você nunca viu ficam cobertos pela sombra." Um silêncio pesado tomou o ar. Meu pai estava visivelmente abatido. "Chega, vamos encerrar a hipnose. Não aguento mais ver meu filho sofrendo assim." "Shenji, o que você acha? Desiste ou continua?" Fiquei em dúvida por um tempo, mas no fim decidi desistir. Tinham sido hipnoses demais. Minha cabeça estava uma bagunça, doendo muito. "Espera!" Abri os olhos de repente. O professor Han tinha dito que era impossível criar alguém que eu nunca vi num sonho. E de repente, caiu a ficha. Uma resposta arrepiante surgiu na minha cabeça num instante. Fui levantando a cabeça devagar, paralisada. Agora tudo fazia sentido. Eu sabia quem era o assassino da chacina. O assassino conhecia essa casa demais. Até mais do que eu. Sabia que eu e a Lily éramos pequenas o suficiente para nos esconder embaixo do sofá. Sabia que o armário do quarto cabia 2 pessoas. Sabia até que naquela noite só tinha 3 pessoas em casa. Coincidência demais para ser coincidência. Isso só podia significar que ele tinha uma relação muito próxima com a nossa família. Então quem poderia ser? Um pensamento aterrorizante invadiu minha mente. Meus olhos ficaram vermelhos. Minhas unhas se cravaram na palma da mão. Meu pai me olhou cheio de ansiedade. "Xiaoji, o que foi? Você sabe quem é o assassino?" "Sei sim, mas antes de falar preciso te fazer uma pergunta. E você tem que ser honesto.